Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando agora mais uma conversa aleatória na sua companhia. Como sempre, a cada semana um conteúdo diferente. Estamos próximos das comemorações de fim de ano, Natal, Ano Novo, e esse é sempre um período de reflexão. Uma palavra que ouvimos muito nesse tempo é perdão. Uma palavra sempre ligada à religiosidade, à remissão de pecados. Mas como que a ciência enxerga o perdão? Recebemos mais uma vez aqui a psicóloga Fernanda Ubbiali Milhorim para falar conosco sobre a visão da psicologia em relação ao perdão. Seja bem-vinda, Fernanda. Tudo bem com você? Tudo bem, Jean. Obrigada mais uma vez por ter convidado aqui para fazer parte dessa conversa, né? De um assunto também que acho que chama a atenção da gente por tudo que a gente tem passado durante esse ano, e acho que a época de final de ano é bastante importante para a gente refletir sobre o que é perdão, né? Exatamente, Fernanda. Mais uma vez, obrigado por você ter aceitado o nosso convite e doar um pouquinho do seu tempo aqui para nós. Eu que agradeço. Explica para a gente, então, Fernanda, como que o perdão auxilia num processo terapêutico? Qual que é a visão, né, que a psicologia tem em relação ao ato de perdoar? Quando a gente fala em perdão, né, você falou agora há pouco, né, o perdão ele tem um aspecto religioso muito forte, e as religiões trazem o perdão como forma de chegar mais perto de Deus, como uma das coisas mais importantes para a gente poder viver melhor, entender melhor, se relacionar melhor com as pessoas, né? Deus nos perdoa, né? Na religião é mais ou menos nesse sentido, independente do que a gente faça, cria uma ligação, uma possibilidade de uma religação. Quando a gente fala na psicologia, na ciência, no processo terapêutico, o perdão ele vai um pouquinho além. A gente fala de auto-perdão, que é uma coisa muito importante dentro do processo terapêutico. A gente fala no reconhecimento da injúria ou do dano causado por alguém que não é possível perdoar ou se pretende perdoar, as causas, né, dessa injúria e depois as consequências dela, e a possibilidade ou não de retomada de uma relação após o perdão, né? Perdoar, especificamente, não significa retomar uma relação. Mas quando a gente trabalha o perdão dentro dos aspectos interpessoais, né? Ou melhor, intrapessoais, que é eu comigo mesmo, e o ato de perdoar traz muitos benefícios de saúde física e mental. Então, a gente pode pensar que o perdão ele é um ato intrapessoal e interpessoal. Intrapessoal porque é aquilo que eu resolvo, defino comigo. E também eu resolvo e defino com a pessoa que foi o meu ofensor, né? Então, conseguir lidar com o perdão demanda tempo e demanda, às vezes, desapegar de uma injúria, desapegar de um dano, um sofrimento que às vezes a gente fica muito amarrado nele. Como se a gente estivesse no presente amarrado no passado, algo do passado. Desapegar daquele sentimento de raiva também, às vezes, não é? Raiva, dor, angústia, ódio, né? Porque mais que o amor, o ódio, a mágoa, principalmente a mágoa, liga as pessoas. Então, o objetivo do processo de perdão, Jandre, quando eu falo assim, não é simples, né? Depende do grau de dano que essa pessoa sofreu, depende do tipo de situação que aconteceu. A gente fala, por exemplo, em pais que abandonam filhos, em agressões físicas, que são muito difíceis de se lidar. Mas conseguir desapegar dessa dor, ou dessa raiva, dessa mágoa, é muito mais difícil, porque a mágoa, ela aliança, ela une muito mais do que às vezes o amor, né? Você alimenta aquilo dentro de você como se
a sua relação com a pessoa fosse dependente disso. Eu costumo fazer isso até em terapia. Olha, se tirar isso que você tem com essa pessoa, o que sobra? Às vezes não sobra nada, não sobra relação, não sobra nada. E as pessoas ainda continuam apegadas ao único elo que elas têm, que às vezes é a mágoa. Às vezes as pessoas ainda têm uma concepção de que se eu perdoar, eu preciso amar, eu preciso voltar a me relacionar com aquela pessoa, ou com aquele grupo, ou com aquela situação. E não é necessariamente isso, né? Eu acho que o fato de você perdoar significa você se desvencilhar daquilo, igual você falou, da relação do ódio, da mágoa, é cortar aquele elo, né? E deixar aquela pessoa seguir a vida dela e você seguir a sua. É mais ou menos nesse sentido, não é? Isso, se a gente for pensar que o perdão é a capacidade de relevar o ressentimento, porque quando algo acontece, né, você fez alguma coisa que me magoou, que me prejudicou. Quando isso acontece e eu vou alimentando isso, eu vou criando ressentimento, e o ressentimento ele vai criando esse elo, essa aliança de nossa, mas o Jean fez isso, nossa, mas o Jean fez, mas eu não perdoo, porque a pessoa começa a fazer parte muito mais da vida do outro do que se você fala, olha, deixa aí, vai, né? É mais como um sentido de ter entendimento que as outras pessoas, ou que aquela pessoa é humana, não é aceitar o erro, mas é ter compaixão. Então, quando a gente pensa em compaixão, não é só por entender o lado do outro, é para se libertar também, é para poder ser livre da mágoa. Então, relevar o ressentimento não é pro ofensor, é pro ofendido. A gente está falando aqui da visão científica, né, do perdão. Mas quando que a palavra perdão, o ato de perdoar, ele sai do templo religioso e entra no consultório, não necessariamente desvencilhando um do outro, mas quando que começam a se cruzar esses caminhos? Bom, o estudo do perdão é uma coisa ainda recente na psicologia, né? O estudo do perdão pelas ciências começou lá na década de 30, então a gente estava entre uma guerra e outra, e dizem que o século XX é o mais imperdoável de todos, né? Enfrentamos 2 guerras, então esses estudos começaram a acontecer a partir daí, mas foi mais firmemente a partir da década de 80 que os estudos ficaram mais intensivos e começou-se a pensar qual que é a importância do perdão. Inicialmente, como forma de... Nos Estados Unidos isso é muito comum, forma de aconselhamento, né? Aconselhamento de casais, de famílias, para depois realmente entrar no âmbito da psicologia. O que se percebeu? Que quando a pessoa tem um background religioso e que o perdão está dentro dele, ela tende a lidar com aquilo melhor. Então foi se pensando, então se ela tem aonde recorrer, né? Quais são os ganhos que ela tem ao perdoar, que situações são imperdoáveis, como ajudar a pessoa a se desvincular de algo que às vezes a consome, porque a gente tem que pensar que às vezes uma injúria, um dano, acaba consumindo tanta pessoa que... Tem até uma frase, eu acho que ela é do Dalai Lama, não tenho certeza, mas que diz assim: desenvolver mágoa ou guardar mágoa é tomar veneno e esperar que o outro morra. Então é mais ou menos isso, você manter a mágoa, manter o ressentimento é alimentar um veneno dentro de você. Então isso a gente já sabe cientificamente que isso acaba causando estresse, o estresse em excesso acaba trazendo um monte de complicações físicas, inclusive. Mas o objetivo, quando isso saiu do âmbito da religião, é entender qual que é o sentido do perdão e, principalmente, como ajudar as pessoas a caminharem para o perdão e o auto-perdão. Porque não é uma coisa muito simples, Jeandre. Eu não vou perdoar, fulano fez isso comigo. Não é algo tão... perdoei, acabou. Isso a gente chama de pseudo-perdão. Às vezes tem até uma questão de eu finjo que eu te perdoo para te controlar. Porque toda hora eu vou te falar, mas você fez isso, você fez aquilo. Isso não é perdão. Perdão é, olha, você fez algo que me magoou, que me feriu, mas eu vou pegar isso que você fez, vou deixar para trás e vou seguir a minha vida. Então,
É impossível se relacionar sem perdão. As relações sem perdão, elas são insustentáveis. A gente não estaria no mundo se a gente não conseguisse perdoar as pequenas e as grandes coisas. Acho que um mataria o outro, né? Mas a partir dessas percepções e desses estudos, a psicologia começou a colocar o perdão dentro do consultório terapêutico, né? Para ajudar as pessoas a entenderem como o perdão traz qualidade de vida, como o perdão permite que essa vítima enxergue também o outro, né, causa empatia, enxerga o que o outro fez, ou pelos olhos do outro o que aconteceu, e diminuir a intensidade da mágoa. Porque em psicologia, Jandre, a gente tem visto cada vez mais que aquilo que nos alimenta psiquicamente, internamente, inconscientemente, é aquilo que a gente se transforma. Então, se a gente se alimenta de mágoa, a gente vira mágoa. Quando você consegue entender que, por mais que a pessoa faça uma coisa que te magoa, mas que isso fala dela, não fala de você, dá uma sensação de liberdade e essa compaixão que a gente fala. Os budistas falam de compaixão, os espíritas falam de compaixão, os católicos falam de compaixão, que é assim, é o jeito dessa pessoa dar conta do mundo. E a compaixão ela não consegue fazer diferente. Parece que vira uma chave, sabe? De que você não precisa mais acumular aquilo em você, você devolve. Olha, é o que ela tem para oferecer. Exato. Então, ninguém dá mais do que tem. E é um gasto de energia, né? É um gasto mental de energia que consome muito mais do que se a gente fala, olha, entenda que é o que você pode. Então, nesse sentido, né? Quando existe o perdão, e o perdão dentro do processo terapêutico ele é importante no tempo da pessoa, a mudança não ocorre na pessoa que foi no ofensor, ela ocorre no ofendido. Então, a mudança é interna, é de forma de ver o outro, é a forma de vivenciar aquilo, e é mesmo de um desligamento de uma coisa que ficou no passado. É como se você fizesse assim, você bateu no meu carro. Aí eu falo, não, mas você bateu no meu carro, você não devia ter batido no meu carro. A hora que eu falo, olha, tudo bem, você bateu no meu carro, resolvemos, pronto, ficou para trás, o carro já não está mais batido, as coisas... Entende? Não se apega àquilo que aconteceu no passado, porque quando a gente fica muito agarrado ao passado, a gente não consegue viver o presente, né? É uma possibilidade de viver o aqui e agora. É claro que a gente tá falando de situações mais genéricas, né? E que todos os processos têm as suas nuances, né? E tem coisa que vai ser simples, igual a situação de você quebrou meu lápis preferido, né? Você bateu no meu carro, e outros vão ser extremamente complexos, igual você falou aí, de casais que terminam anos de relação, em que há uma mágoa, né? Exatamente. geral. Então, assim, e justamente por isso que tem o auxílio do profissional. E nesse ponto, Jandre, principalmente quando a gente trabalha isso dentro do consultório, lidar com o tempo da pessoa. Para isso, a gente precisa entender que o perdão envolve o reconhecimento da dor e da raiva, o reconhecimento daquilo que aconteceu. Não é simplesmente chegar e falar, olha, perdoei, ou eu quero perdoar minha mãe, eu quero perdoar meu amigo, eu quero perdoar o fulano, porque não é simples assim. É preciso entrar em contato com essa dor, é preciso entrar em contato com essa mágoa, para ela ser elaborada, para que aí sim, em algum momento, e se isso for acontecendo, a pessoa conseguir se desvincular dela. Você comentou mais cedo sobre, além de perdoar o outro, o auto-perdão. O que é esse auto-perdão? Bom, antes de a gente falar o que ele é, a gente tem que falar o que ele não é. Né? O auto-perdão não é ser indulgente consigo mesmo. Falar assim, não, eu sou muito legalzinho, não, eu posso fazer o que eu quiser. Não é isso, né? Não é farra, como se diz. É entender, principalmente com pessoas que são muito rígidas, as pessoas que tendem a ter dificuldade ou uma rigidez com os outros, elas têm uma rigidez consigo mesmas. Então, o ato de perdoar, às vezes é mais difícil perdoar a si mesmo do que o outro. Porque perdoar o outro não implica necessariamente voltar a conviver. Perdoar a si mesmo é continuar convivendo consigo.
relembrar aquele erro, não dar conta de lidar. Olhar no Exatamente. espelho todos os dias. O seu ofensor está no seu espelho, exatamente. Então, a questão do auto-perdão, ela atravessa a questão do perdão também, mas ela é bem mais complexa, porque quando a gente pensa na função do auto-perdão, não é tudo pode, eu sou sempre legal, eu tenho que me amar, mas acima de qualquer coisa, mas é entender o quanto de rigidez que às vezes eu carrego dentro de mim e que me impede de perceber que eu sou falho, que eu erro, que eu sou humano, que quando a gente, porque assim, não é ignorar, acho que é uma coisa muito importante. Perdoar não é esquecer. Se a gente esquece, não é perdão. Se a gente esquece, é irrelevante. O perdão significa algo aconteceu, eu preciso lidar com isso. Lembra quando a gente fala que crescer dói? Então, isso também é uma parte do crescimento. Eu preciso lidar com isso, eu preciso resolver onde eu vou colocar isso na minha vida para eu crescer, para eu evoluir, para eu ir um passo acima. A questão do perdão, ela é muito, além de ser religiosa, tal, ela é muito mais uma virtude, vamos dizer assim, que pode ser aprendida, que pode ser desenvolvida, mas que ela demanda outras, né? Outras possibilidades. A gente pode relacionar o processo de perdão como um processo de digestão no nosso organismo, que você ingere algo, aquilo é processado no seu sistema digestório, aquilo que é útil é absorvido e aquilo que não é útil é descartado. Como tudo na vida, Jandro, quem consegue fazer isso consegue viver melhor. Eu gosto muito da metáfora da vaca, né, que rumina. A vaca traz de volta, rumina e vai e volta, né? Então esse movimento, às vezes, a questão é, se você ficar ruminando para nada, não faz sentido. Mas se você consegue trazer de volta, provar aquilo, tirar o nutriente daquilo, isso, né? provar aquilo, perceber aquilo, e aí sim, né, terminar a digestão, você consegue sim. Acho que é uma boa metáfora, Jana. Você consegue sim perceber o que é bom. E quando eu falo o que é bom, o que eu sofri me ajuda em quê? O que o outro fez me ajuda em quê? É ampliar tudo, eu acho que na vida, é ampliar a nossa visão do mundo. Né? Que a gente não o mundo não gira ao nosso redor. Né? Então, ao pensar no perdão genuíno, Jandre, a gente precisa entender que ele é um processo, até o processo de se perdoar também digestório, como você falou, né? Precisa de tempo. Eu preciso saber o que vai ficar, o que não vai ficar, o que eu quero, o que eu não quero, se no final disso eu vou retomar o relacionamento ou não, se é cada um para o seu canto, né, deixar as pessoas irem. Mas existem efeitos, né, sociais e efeitos de qualidade de vida para as pessoas que dão conta de fazer esse processo. Como eu disse, não é um processo sem dor, mas é um processo que leva a uma qualidade de vida ao longo dele. E aí a tendência conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai conseguindo lidar com esse perdão e criar esse perdão, vai ficando mais fácil. Agora, uma coisa importante, como eu falei também, que acho que precisa ser falada, o processo de perdão precisa de tempo, porque o outro precisa perceber o que ele causou. Não é assim, você me bateu. Me perdoa. Tá bom, tá. Nenhum dos dois. Briguei. Me perdoa. Perdoa uns 5 minutos depois. Peraí. Nem quem me ofendeu, nem eu que fui ofendida, tenho tempo de entender o que aconteceu. Coisas banais, ok. Mas olha, o que aconteceu? Por que isso acontece frequentemente ou está acontecendo agora? Eu vou permitir que isso aconteça? E para o outro também, nossa, por que eu fiz isso? O processo do perdão ele não é imediato. Ele precisa de uma consciência dos dois lados. Agora, eu posso perdoar alguém sem essa pessoa me pedir perdão. E é isso que me libera do fardo de carregar essa mágoa. O auto-perdão, então, ele se torna mais fácil ou mais difícil? Porque aí o agressor e o agredido estão juntos. Sim.
não sei se ele é mais fácil ou mais difícil, Jandre. Ele é mais complexo, porque para o auto-perdão ocorrer, a pessoa deve aceitar as próprias falhas e também o seu valor, né? Para isso que a terapia entra, para auxiliar a reduzir perfeccionismo, aumentar a percepção de si mesma e aceitar algumas coisas. Às vezes as pessoas que têm uma grande dificuldade de auto-perdoar, de lidar com o auto-perdão, as pessoas que não conseguem se perdoar, Diana, são pessoas muito rígidas, são pessoas muito exigentes, são pessoas muito perfeccionistas, são pessoas que não conseguem aceitar os erros. Não conseguem aceitar as coisas fora do lugar, né? Fora do controle. Então, dentro do trabalho terapêutico, uma das coisas mais importantes para trabalhar o auto-perdão é conseguir colocar essa pessoa no lugar que ela está, quem ela é. Reconhecer quem ela é, que ela não é perfeita, ela não precisa ser perfeita. A perfeição é uma caixinha que não permite que a gente se mexa, né? Ela meio que enclausura a gente. Então, conseguir tirar a pessoa desse lugar já é um primeiro passo para ela conseguir entender as falhas, os erros e, a partir daí, crescer com eles, né? Não tem jeito, olha, você é professor. Qual a chance, ou com que frequência os seus alunos aprendem muito mais quando eles erram a questão na prova do que quando eles acertam? Exatamente. Né? E assim, se ele já sabe tudo, já está tudo perfeito, ele não tem para onde crescer. Exatamente. Então não tem nenhum motivo de ele estar na escola, né? E aí, se a gente for já partir também para o lado da religiosidade, não tem nem o porquê ele está vivo. Né? Então, poder entender isso, né, que tanto o perdão quanto o auto-perdão, eles estão associados ao bem-estar psicológico, mas também relacional, conseguir lidar com as suas falhas para crescer ajuda a ter uma visão nova de enfrentamento de problemas, criar novas ferramentas para enfrentar os problemas, né? É aquela coisa, a gente só cria soluções quando a gente tem um problema para resolver. Então, se a gente precisa cortar alguma coisa, a gente vai lá e cria uma faquinha, né? A gente precisa construir alguma coisa, a gente vai lá, pega madeira. É entender que a gente só consegue enfrentar quando a gente vai criando outras possibilidades. E o perdão, ela é uma forma antiga, né, de lidar com as coisas, mas principalmente o perdão dentro do tempo da pessoa, dentro das condições da pessoa, traz alívio e qualidade de vida para a vida da pessoa. Ao longo da história, uma visão um pouco deturpada do que é perdão acaba prejudicando um pouco o ato de perdoar, porque vem muito da ideia da remissão dos pecados. Então, ou seja, você está livre das consequências daquele seu ato. E na realidade não é isso. Aquilo que você fez não me atinge mais, aquilo não me agride, não me faz mal. Você me magoou no relacionamento e eu te perdoo. Mas essa mágoa ela não existe mais. Só que eu não quero mais viver com você. Agora você vai seguir a sua vida. E o que as pessoas às vezes têm em mente é que eu te perdoo, viramos a página, bola para frente, somos felizes novamente. E não é assim. Até porque não existe isso, né? Olha, esqueci, vamos felizes, a gente começa do zero. A gente nunca começa do zero, a gente começa de algum ponto. E isso é muito interessante, Jandra, porque assim, quando a gente escolhe, o perdão é o ato voluntário. Quando a gente escolhe perdoar, a gente também lida com as consequências do perdão. Né? A pessoa que é perdoada, ela lida com as consequências, como você disse, às vezes de não existir mais a relação. Mas quando existe, olha, eu perdoo e quero continuar a relação, a pessoa que perdoa também modifica. Porque ela também vai lidar com o que aconteceu de uma forma para que a partir dali, mas vai que ele acontece de novo. A gente fala muito em traição, por exemplo. Mas vai que ele me trai de novo. Ok, você está disposta? Não existe garantias, mas você está disposta a construir a partir disso? Quando se perdoa, não é botar uma pedra no passado, é entender que você está disposta a caminhar, não do 0, mas do 10, do 20, do 80, com tudo aquilo que vem, com tudo que aconteceu.
não se lembrando de tudo o tempo todo, mas entendendo que aquilo faz parte da história da relação dessas pessoas. Então, não é um conto de fadas, não é mágica, né? Eu te perdoei, desapareceu da minha cabeça, ninguém esquece, fica... Até porque, Jandra, quando a gente cresce, a gente tem a possibilidade de se transformando na pessoa que a gente é. E são essas coisas que ajudam a gente a se transformar na pessoa que a gente realmente é. Ou seja, quando eu tinha 10 anos, eu não sou a mesma de quando eu tinha 20 ou agora. E todas as coisas boas e ruins contribuíram para isso. Inclusive as consequências dos erros. Eu quero perdoar alguém, mas ele não está perto de mim. Eu não tenho contato mais, né? Eu vivo com essa mágoa. Também é possível, não é? É possível, então. A gente não precisa que a pessoa esteja perto ou que ela peça perdão para a gente perdoar. A gente precisa que a pessoa esteja perto e que ela peça perdão para a gente se reconciliar. Essa é a diferença. Entendi. E aí também cabe até a possibilidade de reconciliação ou não. Se a pessoa que não assume aquilo que eu acho que me magoou, então eu tenho que ela não entendeu o processo. Então, olha, ok, segue sua vida e eu sigo a minha, mais ou menos isso. E você sabe que a gente trabalha muito na terapia também, o perdão dos que já não estão aqui. Então, é um processo mais lento, mais complicado, mas é um processo individual, né? Um processo de auto-perdão. Aí que o auto-perdão entra também. Um processo de entrar em contato, ou que você queria pedir perdão e a pessoa já não está mais, ou que você não consegue perdoar e a pessoa já não está aqui. Então, ele fica um pouco mais complexo, mas é um entendimento do seu papel naquele lugar, como ofensor ou ofendido. Né? E como ir se desvinculando disso como uma forma de desapegar daquilo que não te pertence mais, né? É como você me deu cheio de joias, está pesado, para quê? Vai desfazendo, vai dando, devolvendo de quem, né? Para quem é dono daquilo. O perdão ele traz leveza. E quando a gente fala do perdão e do auto-perdão, a gente está falando de erros humanos e de fraquezas. Então, entrar em contato com fraquezas às vezes é difícil, tanto para o ofendido ou para o ofensor, né? E lidar com a fraqueza, às vezes não é nem só com o perfeccionismo, é lidar com um lado que às vezes a gente não integra na nossa vida. A gente tem que ser forte, a gente tem que se mostrar forte, a gente tem que fazer tudo, a gente tem que dar conta de tudo. Então, normalmente essa rigidez esconde, assombra a fragilidade. É um lado meu que eu quero deixar ele escondido para sempre e de repente eu tenho que abrir aquela caixinha, né? E o Freud diz que aquilo do que a gente foge encontra a gente. Fernanda, como eu falei no início, a gente está chegando perto do Natal, perto do Ano Novo, e as reconciliações elas começam a acontecer com maior frequência, né? Por que às vezes as pessoas esperam o final do ano ou só no final do ano que começam a pensar nisso e isso não vira um movimento constante ao longo de todo o período? Bom, primeiro a gente precisa entender que o ser humano é um ser de ritos, ritualístico, né? Então a gente tem fim de ano, começo de ano, Natal, todas essas festas ou situações, final da primavera, verão, solstício, que hoje a gente nem fala muito, né, de inverno e tal, mas são momentos em que a gente fecha ciclos, né? E para o ser humano o ritual é muito importante. Você me pergunta, mas o que muda do dia 31 de dezembro de 2020 para o dia 1º de janeiro de 2021? Na prática, nada, né? Mas casamentos, festas, tudo isso são questões ritualísticas que o ser humano precisa para dar conta. A gente não pode simplesmente seguir a vida sem fechamentos, né? Então, para a gente poder falar de fechamentos de ano, por exemplo, as pessoas tendem a refletir um pouco mais sobre tolerância, sobre cuidado, sobre perdão, exatamente para poder dar conta ritualmente de seguir em frente, né? Por que a gente faz aniversário, né? Por
que a gente não faz aniversário a cada 2 anos, por exemplo? Porque a gente precisa desses ciclos para a gente poder encerrar um momento e começar outro. Isso traz para a gente... nós somos seres ritualísticos e simbólicos. Uma simbologia de que, olha, esse momento acabou. Um próximo momento vai começar. E dentro dessa perspectiva, o perdão auxilia ao fechamento de algumas questões que não estavam bem resolvidas, auxilia a retomada ou um recomeço de uma relação diferente. Quando não se havia perdão, só havia mágoa. Então, acho que o final do ano, Natal, Ano Novo, ele traz uma percepção de que a gente pode fechar o ciclo e se reconectar de uma nova forma para o ano seguinte, para o ciclo seguinte. E acho que dentro dessa perspectiva, o perdão é um dos mais fortes, né? Se eu consigo perdoar, então eu deixo para trás o que o ano, né, me trouxe de ruim, das mágoas, eu consigo caminhar diferente para o ano seguinte. E falando em fechamento de ciclos, a gente encerra aqui o podcast Conversas Aleatórias de 2020, com a participação super especial da Fernanda. E eu informo já os nossos queridos ouvintes que nós voltaremos em 2021 num formato diferente, com as mesmas ideias dos assuntos aleatórios, né, sem aquela sequência específica. E vem muita novidade por aí. Você que sempre nos acompanha pode manter as suas notificações ativadas aí, que assim que a gente voltar você vai ficar sabendo. Eu agradeço imensamente a sua companhia durante todo esse ano de 2020. Aproveito para agradecer a Fernanda e estendo o agradecimento a todos aqueles que colaboraram para o podcast Conversas Aleatórias ao longo de 2020. Vocês me ajudaram a levar conteúdo de qualidade para muita gente e eu espero que essa parceria continue durante 2021. Bom, Jandro, eu agradeço por você ter me convidado para participar dessas conversas que são aleatórias, mas não são tão aleatórias assim, né? Elas têm um sentido muito importante e que a gente esteja aí em 2021 e eu desejo para todo mundo que, falando em perdão, né, que a gente consiga deixar para trás aquilo que pesa, né, nesse ano, que a gente possa começar um ano novo, o ano de 2021 mais leve, com mais leveza, sem precisar carregar tantas coisas. É mais fácil fazer uma travessia quando a gente está mais leve, mais descarregado, né? Então eu desejo para todo mundo um 2021 de leveza. Muito obrigado, Fernanda. Aproveito para desejar a todos um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, com muita leveza e muita esperança. Muito obrigado mais uma vez, Fernanda. Tchau, tchau.